Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sinais que apontam o caminho. Só para poder te lembrar que ontem nós terminamos o nosso estudo do último trimestre baseado no Evangelho de Marcos. Passamos capítulo por capítulo desse Evangelho extraordinário e tenho a plena certeza de que você deve ter sido tão abençoado quanto eu mesmo ao estudar esse mesmo livro. Agora, nesse novo trimestre, estudaremos alguns temas, sinais no Evangelho de João. Quando a gente vai olhar para o Evangelho de João, João é um evangelho que é completamente diferente dos demais. Nós temos aquilo que chamamos de os evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos que seguem a mesma narrativa. Marcos, Mateus e Lucas. Eles começam com a genealogia de Jesus, depois mencionam o seu nascimento, vão seguindo ali com os primeiros anos de Jesus, batismo de Jesus, os milagres, ensinos, morte, ressurreição. Eles seguem a mesma narrativa. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que contam o relato na mesma perspectiva. João, talvez por ter escrito o seu evangelho muito tempo mais tarde, repare que quando você pensa a respeito do evangelho de Marcos, acreditamos que Marcos é o evangelho mais antigo, o primeiro, portanto, a ter sido escrito. Mateus provavelmente escreveu logo depois, e na sequência Lucas. Agora, o evangelho de João foi escrito já na velhice de João. Algumas pessoas já tinham dificuldades em relação a entender quem Jesus era, se ele era Deus, se ele não era, se era apenas um homem, um profeta, quem era ele? E João agora, quando vai escrever, o gnosticismo, ele já está permeando a própria igreja cristã, onde algumas pessoas já começavam a demonstrar algumas visões teológicas completamente distorcidas. O João agora vai tentar, junto ao seu evangelho, provar algumas coisas. Primeiro, Jesus Cristo é Deus. Depois, é preciso que você creia que ele é Deus. Para que você creia que Jesus Cristo é Deus, então ele vai contar alguns sinais, ele vai mencionar alguns sinais. O texto que a gente usou como base para o nosso estudo dessa semana, que foi João 20, versos 30 e 31, eu quero ler de novo, diz: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João não vai chamar os milagres de Jesus de milagre, ele vai dizer, ele vai chamar de sinais. Ele não vai contar os mesmos milagres que foram contados pelos demais discípulos. Ele vai selecionar aqui alguns milagres que ele vai chamar de sinais, e o toque principal que vai aparecer em cada um desses sinais é a ideia de crer. Crer que Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tenham vida em seu nome. Essa temática, a temática de crer, aparece em todos os capítulos do Evangelho de João. Eu vou aproveitar e vou te fazer um desafio já agora. Pegue o Evangelho de João, aproveita hoje à tarde, e já pega aí o Evangelho e leia o Evangelho. É um Evangelho pequeno, com 21 capítulos, dê uma lida geral nele e anote quantas vezes aparece a ideia de crer ou creram nele, não creram nele. A temática do crer ou não crer aparece em todos os capítulos do Evangelho de João. Por isso, é tão importante enfatizar isso. É interessante aqui que João, ele vai, de forma pensada, estabelecer uma estratégia para poder escrever o seu evangelho. Cremos que o Espírito Santo o dirigiu para poder escolher alguns sinais realmente extraordinários, e os sinais de João são completamente exclusivos. Ele, por exemplo, o único sinal, ou milagre, que acaba sendo mencionado nos outros evangelhos e João vai repetir, é o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Entretanto, mesmo quando João vai fazer isso, João vai contar o desdobramento que os outros evangelhos não contam. Que os discípulos queriam obrigar Jesus a se tornar rei à força, porque eles tinham dificuldade de poder crer que Jesus Cristo poderia ser aquilo que ele disse que seria, se não se tornasse efetivamente rei de Israel.
Jesus vai dispensá-los depois desse milagre, eles vão atravessar o mar da Galileia, e do outro lado Jesus vai fazer o seu duro discurso, onde vai mencionar, olha, aqui não tem pão e peixe para ninguém, o pão que tem aqui é a minha carne, a bebida que tem aqui é o meu sangue, quem comer minha carne e beber meu sangue, esse vai ter vida em mim. Portanto, é isso que tem para hoje. Muita gente foi embora. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, e vocês? Vocês também querem ir? E aí Pedro vai dizer, para quem iríamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E a Bíblia vai dizer, muitos não creram nele. A temática, portanto, do crer vai aparecer, vai permear absolutamente todos os capítulos. Se você grifar na tua Bíblia todos os momentos em que a ideia de crer, não crer, creram, não creram, aparece, você vai reparar que em todos os capítulos, desde o capítulo 1 até o capítulo 21, isso vai aparecer. Nessa semana, nós vamos estudar alguns dos primeiros milagres de Jesus, conforme são aqui relatados por João. Desde a transformação da água em vinho, lá no casamento, em Caná da Galileia, a cura do filho de um oficial, até a cura do paralítico no tanque de Betesda. Você vai reparar que esses milagres, que João vai chamar de sinais, eles vão trazer alguns desdobramentos nessa temática do crer ou não crer. E nesse caso, esses sinais eles não se referem a algo como uma placa de trânsito, mas a eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda. Jesus é o Messias, ele é Deus. Em todos esses relatos nós vamos encontrar exemplos de pessoas que responderam com fé, que creram, portanto, nele. E esses exemplos dessas pessoas nos convidam a fazer exatamente o mesmo. Você já reparou que vai valer muito a pena estudar a lição desse trimestre e também a lição aqui dessa semana. Eu gostaria de orar junto com você, mas antes de poder fazê-lo, eu gostaria de desafiá-lo a fazer aqui algumas coisas. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, tudo isso vai nos ajudar a chegar ainda mais longe. Nós estamos quase alcançando 40 mil inscritos no nosso canal. E acredito realmente que podemos chegar mais além nesse trimestre. Nos ajude a podermos fazer isso. Agora, para já, ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que ela nos mostra Cristo Jesus como Deus. Ajuda-nos a podermos crer nele, para que tenhamos vida eterna. Ajuda-nos a entendermos nessa semana como esses sinais que foram mencionados por João podem nos ajudar a crer em Cristo Jesus. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, pedindo também que ouça os pedidos que sobem nesse momento dessa prece. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?